a CPI do Barroso, também conhecida como a CPI do Renan Calheiros. Essa CPI ela foi criada com o objetivo de tentar provar que o presidente da República ele havia cometido crime nessa questão de Covid, essa patifaria que já vem enchendo o saco há muito tempo. Segundo alguns vagabundos, o presidente ele é um genocida e ele precisaria ser investigado porque ele teria tido culpa na morte aí de não sei quantos bilhões de pessoas ao redor do planeta. E aí inventaram a CPI, que eu chamo de CPI do Barroso, investigar o presidente. À medida que ela foi avançando, os vagabundos, os canalhas perceberam que o presidente, contra ele, não há nada. E o desespero foi aumentando, porque eles queriam a todo custo provar, arranjar prova, forjar provas de que o presidente cometeu alguma coisa. E nesse desespero apareceu uma tal de uma carta da Pfizer, aquele laboratório alemão. Os vagabundos eles acharam que essa tal dessa carta ela seria a redenção, seria o que iria salvar eles de um grande vexame. Eles consideram essa tal dessa carta da Pfizer como sendo a bala de prata que vai ser usada para aniquilar o presidente. E afinal, o que é essa tal dessa carta da Pfizer? O que é que tem de tão importante, de tão absurdo ou ameaçador para o presidente nessa tal carta da Pfizer? O senador Marcos Rogério, ele deu uma entrevista onde, entre outras coisas, ele falou a respeito dessa tal carta da Pfizer. E nós vamos ver aqui alguns trechos da entrevista dele para a gente entender, afinal, o que é essa tal carta da Pfizer. Nós vamos ver aqui trechos da entrevista dele e em seguida eu vou voltar para fazermos algumas considerações. A primeira parte que nós vamos ver aqui é a pergunta que a jornalista fez para ele. E só um detalhe, você não ouviu errado. Eu falei jornalista, não é jornalista. É jornalista ou então, se você preferir, militante. Vamos ver a pergunta que ela fez. Eu volto em seguida para fazermos algumas considerações. Senador, a carta da Pfizer que hoje foi trazida nessa CPI indica que um dos endereços foi o presidente da República. Eu queria saber se isso pode indicar uma eventual omissão do presidente, porque isso ainda foi no ano passado e a medida provisória, por exemplo, veio 6 meses depois, como o Randolph falou. Agradeço a pergunta. Você viu aí a pergunta que a tal da jornalista fez para o senador? Você percebeu a ênfase que ela deu quando ela falou dos 6 meses? Ela disse assim, olha, a Pfizer mandou a carta para o presidente e somente 6 meses depois é que foi editada a MP. Mas que negócio é esse? Porque em uma tradução livre, a pergunta dela seria essa, mas que negócio é esse? Que presidente irresponsável é esse? Demorou 6 meses
Enquanto isso, um monte de gente ia morrendo. Que presidente displicente é esse? Esse presidente, ele de fato é ou não é um genocida? Foi isso que a jornalista ela colocou na pergunta dela. Havia uma carga pesada de veneno na pergunta que ela fez. Vamos ver então a primeira parte da resposta do senador Marcos Rogério para dessa jornalista, e depois ele vai entrar na questão da tal carta da Pfizer. A primeira parte da resposta dele eu volto em seguida. Que você faz, na verdade, o que nós assistimos hoje na CPI é mais uma tentativa da oposição e do relator reafirmar a sua narrativa pronta. Veja que o depoente comparece e quando ele começa a prestar o depoimento e que o conteúdo desse depoimento não confere, não caminha na direção que quer a oposição e o relator, ele passa a ser atacado. Assim, uma CPI, quando ela é instalada, ela tem a atribuição de convocar pessoas, caso os membros dessa CPI julguem que essa pessoa ela possui informações que vão ajudar no processo de investigação. Nesse caso aqui, eles convocaram um executivo da Pfizer. Só que, conforme o senador explicou, à medida que esse executivo ele estava falando a verdade e somente a verdade, os caras que estão lá da oposição começaram então, e isso já foi noticiado em outras ocasiões, eles começaram a discutir, a ameaçar esse diretor. Porque as pessoas que estão indo lá nessa CPI para prestar algum tipo de depoimento, e quando elas não falam aquilo que os vagabundos da oposição querem ouvir, essas pessoas, elas são ameaçadas, elas são pressionadas, elas são humilhadas, porque isso também já aconteceu, humilhação ali com Renan Canalheiro e com outros vagabundos que estão ali nessa CPI. Basta a pessoa falar a verdade, porque o que eles querem é que a pessoa, por exemplo, no caso aqui, esse executivo da Pfizer, eles gostariam muito que esse rapaz ele tivesse dito que o presidente é irresponsável, é negligente, é genocida e uma série de coisas. Pelo menos até insinuassem. Mas como ele não fez nada disso, a oposição então passou a ir em cima dele, ameaçar, discutir, enfim, humilhar. Vamos ver a sequência, a resposta do senador é quando ele começa a entrar nessa questão, a famosa carta, a carta bomba da Pfizer. Eu volto em seguida. Essa questão da Pfizer, todos nós conhecemos e o Senado Federal de mais perto, porque essas tratativas, quando começaram, após essa carta, após as manifestações dadas, com conhecimento dado pelo ex-secretário Van Garten, veio parar no Senado Federal. Porque a intenção de venda dessa vacina, que ainda não havia sido registrada na Anvisa, se deu em condições em que o Brasil, com base na sua legislação, não podia contratar naquele momento. Tanto que foi necessário, posteriormente, a mediação da solução desse impasse pelo próprio presidente do Senado Federal, em conjunto com outros senadores. O próprio senador Randolph participou dessas tratativas, fazendo com que o Senado Federal, posteriormente a Câmara, aprovasse uma lei autorizando o Brasil, excepcionalmente, a contratar
ainda que com as condições apresentadas pela farmacêutica, pelo laboratório. Nessas tratativas houve flexibilização de algumas dessas regras. Veja, diferente do que foi dado a entender pela jornalista, não foi apenas o presidente que recebeu essa famosa carta. Outras pessoas também receberam e foram acompanhando de perto toda essa situação. Inclusive, o próprio Senado, algumas pessoas do Senado foram acompanhando toda essa situação. Porque é assim, quando você precisa produzir um remédio, até que é relativamente fácil de se produzir esse remédio. O grande trabalho mesmo é quando você precisa ir para as fases de teste. É preciso fazer teste em laboratório. É preciso, a partir de um certo momento, testar esse remédio em pessoas, em voluntários. E essa que é a parte trabalhosa, essa que é a parte importante. Porque é preciso saber como é que esse remédio ele vai agir dentro do nosso corpo. Porque remédio, ele não é brinquedo. Por que você acha que médico, porque a indústria farmacêutica, eles são radicalmente contra a chamada automedicação? Remédio não é brinquedo. É preciso muito teste, muitas etapas para se saber se aquele remédio a médio e longo prazo, se ele não vai trazer algum tipo de efeito colateral em quem for usar ele. E no caso de uma vacina, de uma doença onde existe muitas perguntas e poucas respostas, a situação ainda é mais grave, mais séria. Na pressa de se fazer dinheiro, de se fazer caixa, muitos laboratórios, incluindo a Pfizer, foram queimando etapas muito importantes, porque a pressa do cara era em ganhar dinheiro. Então, nesse momento, com essa pressa para ganhar dinheiro, a cautela, a sabedoria, ela sugere que é bom você tomar cuidados. E é isso daí que nós vamos ver na próxima parte da entrevista do senador Marcos Rogério, quando ele entra um pouco mais nessa questão da famosa carta, a carta bomba entre aspas, do laboratório Pfizer. Vamos ver, eu volto em seguida. Mas a primeira minuta, a primeira tentativa de contratação, houve pareceres da Advocacia do Ministério da Saúde, da AGU e da CGU contrárias a contratar dentro daqueles critérios. Portanto, não acho que a revelação dessa carta represente qualquer imputação de crime ao presidente da República. Qualquer administrador, com as recomendações que se tinha da área técnica, da área jurídica, não fecharia, não assinaria um contrato dessa natureza. Quando da aprovação na Anvisa, com a autorização do Congresso Nacional, o governo contratou as vacinas da Pfizer, não só naquele momento, mas já inclusive um outro contrato assinado para mais 100 milhões de doses. Conforme o senador explicou, o presidente, quando ele tomou a decisão de não fechar um contrato naquele primeiro momento com o laboratório Pfizer, ele estava respaldado em um parecer técnico e jurídico, AGU, CGU e a advocacia, o departamento jurídico do Ministério da Saúde. Eles analisaram aquele contrato e eles perceberam que aquele contrato ele era extremamente danoso para o Brasil.
Porque, a grosso modo, isso daí eu expliquei em um vídeo anterior. O que acontecia é que a Pfizer, ela simplesmente queria o dinheiro dela. Ela ia entregar a tal da vacina e ela queria o dinheiro dela imediatamente. A partir daí, a responsabilidade seria nossa, do Brasil. Se fosse ter efeitos colaterais, esse, aquele, ou até de repente morte, problema. A questão da entrega. A Alemanha, ela está lá do outro lado do mundo. Como é que essa entrega ia ser feita? Como é que ia se trazer esse material de lá, do outro lado do planeta, aqui para o Brasil? E uma vez que chegasse aqui no Brasil, como é que ia ser feita a distribuição desse remédio? A Pfizer, ela não estava se responsabilizando por nada, nem questão de saúde, nem questão de logística. E todo o parecer que o presidente ele recebeu, ele então agiu sabiamente e viu que a melhor coisa a fazer era naquele momento dizer um não. Assim, mais tarde, depois de várias tratativas, de várias rodadas de conversa, aí com a participação inclusive do Congresso, com acompanhamento de alguns senadores, a Pfizer, ela flexibilizou um pouco essas regras, ela se tornou um pouquinho mais maleável. Em vista disso, foi possível então se fechar um contrato para se comprar as vacinas dela, depois que ela resolveu dar uma, digamos, ter um jogo de cintura melhor na questão do produto dela. O presidente, então, ele não agiu de maneira solitária. Ele não agiu como se fosse um lobo solitário e simplesmente ele poderia ter comprado a tal da vacina e não o fez porque ele estava querendo que as pessoas morressem conforme a mídia podre, essa mídia esgoto, canalha, vagabunda aqui do nosso país sempre quer dar a entender. E a esquerdalha, como sempre, aplicou nele essa coisa de ficar chamando ele de genocida. Agora, esse caso do presidente, nessa questão das vacinas da Pfizer, nós podemos tirar duas lições importantes. A primeira lição é a seguinte: é que se Jair Bolsonaro ele fosse um populista barato, um vagabundo, tipo Lula, aquele populista barato, 10 centavos, vagabundo, ele iria aproveitar essa situação para dizer que ele estava sendo o responsável por comprar as tais vacinas e que iria acabar com a tal da Covid aqui no Brasil. Ele iria chamar executivos da Pfizer, ele ia chamar a imprensa, ele ia fazer um circo, ele ia fazer uma putaria igual a esse governador aqui de São Paulo, o tal de calcinha dentro do cu fez quando aconteceu aquela coisa lá da Coronavac. Mas o presidente, ele é muito responsável, ele não está atrás de voto fácil, ele não está atrás de simpatia, ele não está atrás de sorrisinho, de tapinha no ombro, e muito responsável. Depois que recebeu todas as informações necessárias, ele, no primeiro momento, isso fique bem claro, ele fez a opção de dizer não. Porque você imagine se ele tivesse comprado, fechado o contrato naquela ocasião. Se pessoas morressem, se pessoas tivessem graves efeitos colaterais, você acha que essa imprensa, essa mídia podre, esgoto, vagabunda, Rede Globo, Folha, Estadão, CNN, você acha que esses caras iriam fazer o que com o presidente? Iria dar um tapinha no ombro do presidente? Ó, presidente, nós te entendemos e você foi um cara bem intencionado. Você acha que esses caras iam fazer isso ou iam massacrar o presidente? A segunda lição que nós podemos tirar desse episódio da Pfizer é o seguinte: é a necessidade que nós temos de saber escolher bem onde nós vamos buscar
informações e notícias. Essa entrevista que o senador Marcos Rogério deu, você não ia ver ela na porra lá da Rede Globo, esse canal de vagabundo. Você não ia ver na CNN, você não ia ver na Folha, Estadão, Correio Brasiliense, Veja, em nenhum desses locais. Porque ele falou a verdade ao senador. Então esses caras não iam jamais divulgar aquela entrevista que ele deu. Porque essa velha mídia, essa mídia podre, ela não tem nenhum compromisso com a verdade. Onde você vai encontrar a verdade é aqui no YouTube. Pessoas comuns, canais pequenos, canais de médio porte, são pessoas comuns como eu. Pessoas que não têm dinheiro, não possuem estrutura que uma Rede Globo, CNN, Estadão e esses outros vagabundos possuem, mas nós procuramos entregar a verdade. Então, se você quer de fato saber a verdade, esqueça esses caras tradicionais por aí, esqueça esses esgotos, esqueça esses vagabundos, esqueça esses canalhas. Esses caras eles não possuem nenhum compromisso com o Brasil, zero compromisso. Eles só possuem compromisso com o próprio bolso deles. Entrou dinheiro no bolso desses vagabundos, beleza. Com o país, zero. No que depender deles, o Brasil se exploda, se foda por aí. Enquanto tiver entrando dinheiro no bolso deles, como entrou muito dinheiro lá na época do governo do PT, beleza. Esse que é o compromisso deles, unicamente com o próprio bolso. Ok? Então, esqueça eles e venha aqui para o YouTube em busca da verdade. Recado dado, encerrando aqui o nosso vídeo de hoje. Caso você não for inscrito, faça essa gentileza, se inscreva, deixe seu gostei, comente a respeito, deixe sua opinião, é sempre válido, certo? Nós vamos, na medida do possível, sempre nos encontrarmos. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!